Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus com vocês no livro de Esté. Nesse mês de abril nós temos lido o livro de Esté, estudado, meditado nesse livro de Esté, e eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus a respeito desse livro. Esse livro narra a história de Esté, que leva o seu próprio nome. E é impressionante como a história, o decorrer da história, os fatos que acontecem na história, todos parecem se encaixar tão perfeitamente, né? Nós mulheres, inclusive, amamos o livro de Esté porque parece uma história contada, parece um romance, parece algo escrito, né, elaborado por um autor, como de fato foi, elaborado pelo autor da vida, né, pelo nosso próprio Deus. A gente vê como as coisas se encaixam, como as coisas têm um roteiro, parecem ter um roteiro, parece que as coisas caminham, né, para um final. Então é um livro realmente muito lindo, é um livro inspirador e é um livro que traz várias lições para a gente, inclusive a respeito da nossa própria vida. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação, quando a gente está no meio de alguma situação, de alguma circunstância, a gente não entende, a gente não vê para onde aquela situação vai nos levar. Mas quando nós estamos em Deus, quando nós somos escolhidos, separados por Ele e procuramos viver para a honra e para a glória dEle, a gente entende que as circunstâncias, por mais adversas que pareçam, estão caminhando, estão se encaixando para cumprir um propósito. Na verdade, está nos levando para cumprir uma missão, para nos colocar no lugar que Deus quer, na hora que Deus quer, para cumprir o propósito que Ele quer. E foi assim que aconteceu com Esté. Esté foi uma menina órfã, criada por seu primo Mardoqueu, um homem íntegro, correto, temente a Deus, e que com certeza colocou nela os princípios, os valores de alguém que teme a Deus. E mesmo sendo de origem humilde, como eu falei, tudo se encaminhou de forma que ela se tornou rainha, né, de um dos principais, do principal reinado daquela época, que era o reinado dos Medos e dos Persas. E ao decorrer de toda a história, a gente vê como tudo foi se encaixando. Primeiro, Vasti, que era a rainha, foi destituída, né, do seu trono. Houve uma situação que o rei destituiu ela do seu trono, e aí o rei, para escolher uma nova rainha, resolve fazer algo inusitado, né? Ele prepara um processo seletivo para escolher uma nova rainha. A gente sabe que antigamente esses cargos de reinado, de governo, eram muito interesses políticos, estava totalmente ligado ali à nobreza, à realeza, a acordos, né, com outros reis. E nesse caso não, o rei resolve fazer um processo seletivo para escolher uma nova rainha e abre para todo o povo. Qualquer moça virgem pode se candidatar a esse cargo de rainha, e com certeza foi um cargo muito concorrido. Houveram várias mulheres lindas, preparadas, mulheres nobres, princesas de outros reinos, igualmente bonitas e até mais preparadas do que Esté, concorrendo a essa vaga. Mas a gente sabe que Esté foi escolhida para ser rainha. E depois, né, Mardoqueu, seu primo, tá ali sempre em volta do palácio, procurando saber, ter notícias de Esté, e num momento desse ele escuta um plano contra o rei. Ele escuta homens ali arquitetando matar o próprio rei, e ele vai e denuncia esse plano, e isso fica arquivado, fica lá nos registros do rei. Certa feita, um tempo depois, o rei perde o sono e pede para que tragam os livros das crônicas para que fosse lido para ele. E coincidentemente, que a gente sabe que não foi coincidência, né, mas o servo que está lendo lá o livro lê essa história de Mardoqueu, de como Mardoqueu livrou o rei dessa trama, né? E aí o rei resolve honrar Mardoqueu, resolve honrar esse homem que livrou ele, que trouxe às claras ali um plano que estava sendo arquitetado contra ele. Então o que aconteceu? O rei escolhe Amã, né? Chama Amã, que é um de seus conselheiros, que é o homem que trama contra o povo de Deus, escolhe ele e fala assim com ele: Amã, como que eu posso honrar um homem que me livrou da morte?
Como que eu faço para... o que um homem que o rei quer honrar é digno que lhe seja feito. Então Amã pensou que o rei estivesse falando dele próprio. Então o Amã falou assim: rei, aquele homem que o senhor quer honrar, o senhor precisa colocar vestes reais, colocar num cavalo real e escolher um dos seus príncipes, um dos nobres, para ir dizendo: olha, assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E Amã estava achando que seria ele próprio honrado, mas na verdade ele foi honrar Mardoqueu, né? O rei queria honrar Mardoqueu e ele foi escolhido ali entre os nobres para ir na frente de Mardoqueu, dizendo: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. E aquele homem que na verdade era inimigo de Mardoqueu se tornou aquele a quem ele foi honrado, né? Aquele que honrou a ele. E a gente vê a todo o decorrer da história esses pontos, né? Essas coisas acontecendo, Deus preparando, Deus encaixando, e Amã fica possesso de raiva naquela situação e monta uma forca e fala: essa forca aqui é a forca que eu vou enforcar Mardoqueu, né? Ele deixa pronta, preparada a forca onde ele vai enforcar Mardoqueu, e ele marca o dia, a hora, o momento em que o povo de Deus vai ser aniquilado. Ele trama arquiteta todo um plano para matar os judeus, para exterminar o povo de Deus. Nisso Mardoqueu fica sabendo do plano, fala com a rainha Esther e a rainha intervém nessa situação. Não na força dela, não com coragem própria, mas ela coloca o povo de jejum, ela institui um jejum, oração, e lá no livro de Esther 4, capítulo 14, Mardoqueu incentivando Esther, ele fala: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, você chegou ao reino, chegaste a este reino. Então Mardoqueu incentiva Esther, fala: Esther, se você se calar, Deus vai prover livramento de outra parte. Mas quem sabe não foi para esse propósito, para esse tempo que você foi levantada rainha deste reino. Então Esther, né, toma coragem, institui o jejum, se prepara, chega diante do rei, conta a trama de Amã, né? Desmascara a trama de Amã, e Amã acaba sendo morto, enforcado na própria forca que ele tinha feito, preparado para Mardoqueu. Então a gente vê como todo o decorrer da história de Esther, Deus foi encaixando as coisas para que tudo contribuísse para o bem daqueles que servem a Ele, para o seu povo, para os seus escolhidos. E na nossa vida é exatamente assim. Como eu falei, às vezes a gente não entende as situações que a gente está atravessando, as circunstâncias. Às vezes o inimigo está ali bramando a volta de nós e até marcando, planejando emboscadas para nos destruir, mas aquilo que o inimigo está armando contra nós, Deus tem o poder de reverter. E a gente vê que foi exatamente assim. O inimigo, Amã, tramou, preparou uma forca para matar Mardoqueu, e ele acabou sendo morto naquela própria forca. Ele marcou o dia e a hora em que o povo de Deus, né, que os judeus seriam exterminados, e foi o contrário. O povo de Deus teve a capacidade, o rei deu a eles a liberdade deles se defenderem, e aquele dia foi o dia em que eles triunfaram sobre os seus inimigos. O dia em que eles morreriam foi, na verdade, o dia em que eles conseguiram triunfar sobre os seus inimigos. Tanto que foi instituído a festa de Purim, lá em Esther, capítulo 9, versículo 21 e 22, a Bíblia fala, ordenou-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então Deus, o nosso Deus, é aquele Deus que transforma a tristeza em alegria. E mesmo antes de Amã escolher o dia e a hora em que o povo de Deus seria exterminado,
Deus já estava providenciando uma menina órfã, simples, de linhagem humilde para chegar no reino, né? Para chegar numa posição de reino, de governo, para chegar a rainha, para conseguir livrar, para poder livrar o povo de Deus nesse dia e nessa hora. Então Deus é aquele que se antecipa ao nosso inimigo. Antes mesmo do inimigo tramar contra a nossa vida, o Senhor já está providenciando o nosso escape. Contanto que a gente esteja no centro da vontade dele, contanto que a gente se levante para cumprir o propósito e o querer que ele estabeleceu para nós, assim como Esther foi, corajosamente, e foi instrumento de Deus para livrar o seu povo. Amém? Que Deus continue falando poderosamente no seu coração e não deixe de ler esse livro e de meditar nesse livro, porque com certeza Deus vai ministrar coisas grandes e profundas no seu coração. Amém.